queridos e amados irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui nos acompanhando nessa videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva, participe conosco dos ensinamentos a qual o Senhor tem compartilhado as nossas vidas. Amém? Nós estamos aqui agradecidos a Deus por mais uma oportunidade riquíssima que o Senhor nos concede de estar aqui com você para aprender os seus preciosos ensinamentos através da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar hoje, nessa lição, a lição de número 5, que recebe o tema Zorobabel recomeça a construção do templo. Mas antes de entrar na lição, eu quero fazer menção da nossa revista. Nós estamos numa edição especial lançada pela CPAD. É a lição da CPAD que estamos trabalhando aqui no nosso canal. Essa lição ela foi lançada no ano de 1993. Ela foi comentada pelo saudoso pastor Eurico Bergstein. Esse pastor famoso, conhecido no campo da teologia, no campo dos ensinamentos da Escola Bíblica Dominical, ele contribuiu bastante, onde ele escreveu aí alguns textos relacionados à teologia, ele fez comentários expositivos da teologia, ele contribuiu bastante para a evolução da teologia pentecostal, a qual é a que nós professamos fé em Cristo Jesus, vinculado às Assembleias de Deus no Brasil. E eu estou aqui em minhas mãos, essa preciosidade, eu quero mostrar a você. Essa lição que eu tenho em mãos, ela é a lição original, ela foi lançada, eu torno a dizer, no ano de 1993, e agora nessa edição especial da CPAD, essa revista ela veio novamente a ser publicada, ela recebeu agora alguns implementos, alguns comentários, onde enriqueceu mais ainda o conteúdo, endossando aí para o nosso crescimento e o nosso elevo espiritual. Nós estamos aqui na lição de número 5, vamos iniciar ela agora. Eu disse o tema e eu torno a dizer, Zorobabel recomeça a construção do templo. O texto áureo está lá em Ageu, capítulo 2, verso 10 ao número 18. Vai fazer aí uma sintonia com o que nós vamos dizer aqui nesse vídeo. Ao 24º dia do mês, nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Onde, pois, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o dia 24º do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. A verdade prática diz, sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento de suas tarefas que Cristo lhe ortogou, ou lhe compartilhou, lhe entregou essas responsabilidades. O texto a qual nós vamos usar de referência, referido pelo comentarista, está escrito em Esdras capítulo 5, verso 1 ao 2, Ageu capítulo 1, verso 1 ao 12, Zacarias 4, do 6 ao 10, para nossa contextualização e poder compreender melhor. Eu não vou ler para que o nosso vídeo não fique muito extenso, devido ser uma extensa leitura. Vamos à nossa introdução. Diz assim: nesta lição, estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de dois profetas, Ageu e Zacarias. Queridos, para nossa contextualização, deixa só fazer uma localização. Na última lição, que nós fizemos menção aqui também no nosso canal,
nós estudamos a lição 4, que tinha por tema a construção do templo, enfrentou oposição. Na oposição que essa construção do templo enfrentou, essa obra ela chegou a ser paralisada por um período de 15 anos. Durante 15 anos essa obra ficou parada. E eu torno aqui a dizer o que a gente já vem trabalhando aí nos nossos outros vídeos, que a proposta do templo é para que o culto fosse restabelecido. Por quê? Porque o culto era o mecanismo, era o recurso, era a forma que Deus se relacionava com o povo. Era através do culto que as pessoas sacrificavam seus animais, era no culto que eles ouviam o ensinamento da palavra de Deus através do sacerdote ou do sumo sacerdote, era no culto que eles recebiam o perdão de Deus. E esse culto estava interrompido por causa da edificação do templo. Mas Deus agora levanta 2 profetas, chamados Zacarias e o profeta Ageu, que influenciaram na reconstrução, ou seja, na retomada da construção do templo. Vamos ler o que diz os seguintes tópicos. O primeiro tópico diz: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. O primeiro tópico diz: Deus levantou 2 profetas. A gente sabe que primeiro veio o profeta Ageu e lá no finalzinho a gente encontra o profeta Zacarias. Queridos, vamos aqui fazer uma sintonia. Ageu, ele está trabalhando agora, é uma localização de contexto para nós compreender melhor o assunto. Ageu está lidando com um povo que ficou 70 anos cativo, presos, onde eles não tinham contato algum com Deus. Ou seja, ali eles não cultuavam. Nós estamos aqui dizendo que o culto é o mecanismo, é o recurso de relacionamento de Deus para com o povo. Então eles não tinham mais esse culto. E agora Deus traz o profeta Ageu para trabalhar com esse povo que 70 anos sem ouvir a palavra de Deus, 70 anos distante do ensinamento da Torá ou do Pentateuco, 70 anos sem sacrificar. Esse povo estava com a sua conduta, a sua mente, o seu costume, a sua cultura já corrompida, porque eles estavam em Babilônia, uma terra paganizada, um povo pagão, onde se encurvavam vários outros deuses. E agora esse povo volta para Judá, ou seja, para Jerusalém, para ser restabelecido o culto para com Deus. E agora Deus, ele levanta os profetas para reanimar esse povo que já estava desmotivado, mesmo voltando para a sua pátria amada, a sua terra natal, Judá. Mas Deus, como ele é o maior interessado em se relacionar com o homem, ele cria os seus mecanismos, ou seja, ele levanta as pessoas para que possa intervir na história mediante a instrumentalidade do homem. Lá no item A, nós vamos encontrar que Deus desperta, ou seja, Deus levanta Zorobabel, mas nós vamos encontrar que Zorobabel, ele já estava desmotivado, ele estava com seu vigor espiritual, já estava sucateado, já estava esgotado. E agora Deus precisa entrar na história de Zorobabel, trazendo uma visão, uma direção para ele através do profeta Zacarias. Deus dá uma visão ao profeta Zacarias, mostrando ele um castiçal. Neste castiçal mostrava-se 7 lâmpadas que vinham a ter necessidade que o azeite era derramado sobre essas luminárias do castiçal para poder ser utilizado. E aqui nós vamos encontrar no finalzinho do comentarista dizendo que o vaso do azeite, por sua vez, estavam em contato direto, mostrando as oliveiras. Deus, através dessa visão que dá para Zacarias, Deus reanima, ou seja, Deus está dando um recado para Zorobabel. Por quê? Porque Zorobabel queria que fosse uma espécie de imposição para que o povo fizesse a obra
retornar, para que o povo pudesse retornar à reconstrução do templo. E através da visão do castiçal, o Senhor fala para Zorobabel que não é por força e também não é por violência. Às vezes nós lidamos com essas situações, principalmente nós que somos professores de escola bíblica dominical e também superintendentes. Por quê? Porque às vezes enfrentamos alguns desafios no ensinamento da escola dominical. Sabemos que uma parte das pessoas, ou seja, dos irmãos que estão na igreja, não tem por costume frequentar a escola bíblica. E eu quero dizer para você, assim como Zacarias trouxe uma mensagem de Deus para Zorobabel, eu trago a você. Não é por força nem por violência que vamos convencer esses irmãos. É nas nossas orações que vamos conquistar esses irmãos para as nossas aulas. Amém? O tópico B do primeiro item ainda fala a respeito de Josué, o sumo sacerdote. Então agora Deus está lidando com dois líderes que estão abatidos, que estão apáticos, estão paralisados, neutralizados, estão desanimados, desmotivados. Deus precisa despertar eles, reanimar eles. Deus reanima Zorobabel, mas Deus também precisa reanimar o sumo sacerdote Josué. Então agora veio a palavra do Senhor a Josué, dizendo que o perdão a ele estava liberado. Por quê? Porque na lição anterior nós estudamos, queridos, que as vestes de Josué, o sumo sacerdote, ela estava corrompida, estava suja, estava manchada. E aí o Senhor está dizendo a ele agora: Josué, as suas iniquidades, seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque Deus precisava reanimar o povo também. Então Deus trata primeiro com Zorobabel, Deus agora trata com Josué, o sumo sacerdote, e agora por terceiro o Senhor trata diretamente com o povo. O profeta Ageu mostra para essas pessoas, para esses irmãos, que os prejuízos que eles estavam tomando no campo do material financeiro era por conta deles terem abandonado a obra de Deus. E nós vamos aplicar isso na metodologia de ensino da nossa escola bíblica, dizendo para os irmãos que quando nós desamparamos, quando nós negligenciamos a obra do Senhor, nós vamos ter prejuízos, sejam eles financeiros, sejam eles na saúde, sentimental, espiritual. Certamente alguma área da nossa vida será afetada, porque nós estamos desamparando a obra do Senhor. E Deus agora usa o profeta Ageu para despertar essas pessoas que estavam ali apáticas, pensando somente na construção das suas casas, suas mansões. O profeta Ageu começa a pregação no seu primeiro capítulo do seu livro, dizendo: olha, revejam os vossos conceitos, revejam as vossas atitudes. Por quê? Porque vocês estão trabalhando o mês todo e quando recebe o pagamento é como se nada tivesse recebendo. É como se lançaram os vossos dinheiros num saquetel furado. Não está dando resultado, fruto do trabalho de vocês não está chegando. Por quê? Porque desampararam a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo tópico diz o resultado da mensagem dos profetas. O poder de Deus se manifestou através da mensagem desses homens, trazendo impacto. Aquelas pessoas que ouviram a mensagem, tanto de Ageu quanto de Zacarias, eles foram impactados. Porque, de fato, às vezes nós nos encontramos em situações em que, às vezes, ficamos perdidos, desnorteados, e é, de fato, necessário uma palavra de Deus para que possa direcionar a nossa vida. E agora aquele povo que estava sem direção, abandonou a construção do templo, já há 15 anos, recebe uma mensagem de correção. Você vai ler que a introdução da mensagem do profeta Ageu é uma mensagem de correção, uma mensagem de exortação. E agora o profeta Ageu, ele começa a pregar para aquelas pessoas que se eles voltassem os seus corações
para a reconstrução do templo, o Senhor lhes abençoaria. Louvado seja o nome do Senhor. E essas pessoas foram alcançadas por essa mensagem, foram impactadas, porque quando a mensagem de Deus nos alcança, nós somos impactados por ela. E quando impactados por ela nós colocamos ela em prática. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando os inimigos vieram, perguntando quem é que deu ordem para a retomada da reconstrução do templo, lembrando que foi uma espécie de emboscada, uma espécie de cilada que os samaritanos fizeram contra o povo judeu, levando a Dário uma mensagem dizendo que os judeus estavam com planos que desagradavam o coração de Dário, e agora eles retomam a reconstrução, e quando mais uma vez os samaritanos procuram contra eles, perante o reinado, perante o rei Dário, no seu segundo ano, agora eles usam um recurso. Qual é o recurso? Eles recorreram à palavra do rei, que liberou eles para poder voltar para casa, reconstruir o templo. Na verdade, a carta de alforria dada por Ciro, quando ele lança o pregão e manda todos lerem, e houve até algumas assinaturas, colheita de assinaturas, eles voltam agora para a sua pátria, cobertos de razão, cobertos por uma autoridade que foi liberada pelo rei Ciro, aonde foi colocado também Zorobabel como governador daquela província. Eles estavam debaixo de uma palavra. Por isso que é importante estarmos debaixo da palavra do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. O terceiro subtópico diz: o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação. Sabe aqueles irmãos que uma vez e outra nós convidamos, olha, vamos para a escola dominical, né? Eu estou aqui fazendo uma defesa, claro, porque eu sou apaixonado pela escola bíblica. Então a gente convida as pessoas, olha, vamos para a escola dominical. Sabe essas pessoas que às vezes não dá a mínima para a gente? Pois bem, nós devemos insistir com elas, devemos perseverar, tentando fazer com que elas percebam a necessidade de estar na casa de Deus, na escola dominical, aprendendo a palavra de Deus. Os profetas Ageu e Zacarias, eles não desistiram, não abriram mão, até que os olhos deles pudessem contemplar o templo reestruturado, reedificado, e o culto, que é o mecanismo de relacionamento com Deus, restabelecido e o povo sendo abençoado. Vamos ao segundo tópico, que diz assim: o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Nós vamos fazer aqui a abordagem no primeiro tópico, sobre as manifestações sobrenaturais no Velho Testamento. O item A e o item B faz uma menção sobre Moisés e faz sobre também Elias. A menção sobre Moisés fala das maravilhas que ele fazia com o seu cajado ou a sua vara, e através do profeta Elias, quando ele clama fogo de Deus dos altos céus diante do altar perante os profetas de Baal, todo mundo, lá no finalzinho, o escritor faz essa menção, que todos eles se encurvaram a Deus dizendo: só o Senhor é Deus. Essa era a manifestação de Deus através dos seus profetas no Antigo Testamento. Claro que temos inúmeros outros profetas, né? Fazemos até uma separação no cânon sagrado, ou seja, na Bíblia, profetas maiores e profetas menores. Enfim, existem outros mais profetas. O segundo subtópico diz as manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Lá no finalzinho, o comentarista, eu grifei, ele faz uma observação quando Paulo faz uma menção ao tão jovem, novo pastor Timóteo. Ele diz assim: olha, desperta o dom que há em ti e
procura com zelo os melhores dons, e não despreze o dom que há em ti, desperta o dom que há em ti. Paulo está exortando, ou seja, ele está incentivando Timóteo para que Timóteo não abra mão do que foi dado a ele através do ministério de Deus, dado a ele para poder pastorear a igreja. Nós estamos falando do ministério profético. Lembrando, no Antigo Testamento, o profeta era tido como uma espécie de profissão. Aquele que de fato era profeta, ele vivia para aquilo, para o ofício de profeta. Ele não exercia uma função de trabalho, outra função, seja ela secular. Não, ele só vivia por conta do ministério profético. Mas o ministério profético, ele encerra em João o Batista, que nós chamamos de João Batista, encerra-se nele. De lá para frente, nós não temos mais profeta por ofício, quando vem a inauguração da nova aliança, ou seja, do Novo Testamento. Vamos aqui ao terceiro tópico para a gente fazer uma abordagem melhor sobre o ministério profético à luz da Bíblia, que é o terceiro tópico. O primeiro tópico faz uma observação sobre o profeta na dispensação do Velho Testamento. Nós estamos aqui fazendo menção de Samuel, a gente tem aqui também Moisés, mais uma vez sendo mencionado. Nós sabemos que tem aí Ezequiel, Isaías, Jeremias, inúmeros profetas do Antigo Testamento. Esses profetas, eles tinham a obrigatoriedade de transmitir, ou seja, a responsabilidade de transmitir a mensagem de Deus para com eles. Ou seja, no Antigo Testamento, a forma de Deus falar com o povo não era como hoje, que Deus fala conosco através do Espírito Santo. Deus usava o profeta. O profeta ficava intermediário entre Deus e o homem, para que o homem recebesse a mensagem de Deus. Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo. Lá no segundo subtópico, faz uma observação sobre o profeta na dispensação da graça do Novo Testamento. E agora no Novo Testamento nós vamos fazer uma abordagem, vai haver uma abordagem feita por Paulo a respeito do ministério profético. Na verdade, não tem mais ministério profético. Nós usamos essa expressão, esse termo, carinhosamente, claro. Nós chamamos um ao outro, ou profeta de Deus, ou profetiza, enfim. Mas não existe mais profeta, existe dom de profetizar, que o Senhor usa determinada pessoa, devido ao dom que lhe foi dado, segundo a necessidade da obra e a vontade de Deus, para que haja um bom andamento na obra de Deus. No Antigo Testamento, o profeta era o mediador entre Deus e o homem, ou seja, Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo. No Novo Testamento, agora na dispensação da graça, você não precisa de mim para saber o que Deus quer para a sua vida. Você basta entrar no seu quartinho, fechar a sua porta e o Senhor vai falar para você particularmente, especialmente com você, através do Espírito Santo dele, o que ele tem para a sua vida e o que ele quer fazer na sua vida. Olha, deixa eu dizer aqui, fazer uma abertura de um parênteses, é uma espécie de uma exortação. Não dependa que o seu relacionamento dependa de outras pessoas. Mantenha o seu relacionamento com Deus ativo. Você não precisa de que alguém precise interceder por você. Você pode interceder, é claro que precisamos compartilhar as nossas necessidades com os santos, para que todos juntos possam orar unanimemente para um só propósito. Mas você não depende daquilo para poder relacionar-se com Deus. Para se relacionar com Deus, você depende único e exclusivamente, somente de você com Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero aqui encerrar a nossa lição de hoje, essa lição maravilhosa, e dizer a você, continue firme, abundante, perseverante na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor,
ensinando com amor, com carinho, se dedicando ao ensino, porque o Senhor lhe abençoará. É uma promessa de Deus para as nossas vidas, registrado no livro do profeta Ageu. Amém? Deus em Cristo abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, seu ministério, e que o Senhor lhe dê graça nessa jornada ministerial. Amém? Deus abençoe. Fica aqui um abraço do seu irmão Caio César. Deus abençoe.